Vasco vence o Bangu e está na final do Campeonato Carioca. 2 jogos decisivos contra o Flamengo. Mas o mais importante aconteceu depois. A polêmica com Thiago Galhardo. E quarta-feira, Vasco e Avaí na ressacada. O que pode ter de respingo toda essa situação? O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês que curtem o canal Atenção Vascaínos. Olha aqui, ó, um abraço para todos vocês que estão curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, fazendo com que o Atenção Vascaínos bombe nas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Twitter. Muito obrigado, valeu mesmo. E vamos crescer ainda mais. Estamos tentando melhorar a parte técnica, a qualidade, agora conteúdo é inigualável. E hoje, ó, eu vou pegar até meu celular aqui porque eu preciso ler uma coisa muito importante do convidado que a gente recebe hoje, porque é uma pessoa assim que dispensa comentários. O torcedor vascaíno não vai chorar não, tá? Porque a gente tem sofrido tanto. O nome dele é Valdir de Moraes Filho, ele tem 47 anos, nascido no Rio de Janeiro, revelado pelo Vasco, ficou muito famoso pelos muitos gols decisivos que fez. Ele participou da conquista do tricampeonato carioca, 92, 93, 94. Em 92 fez o gol do título contra o Bangu em São Januário. Eu estava atrás do gol e vi. Conquistou a Copa São Paulo de Júnior, foi grande ídolo e artilheiro. Voltou ao Vasco depois, 2002, 2003, e foi campeão carioca e artilheiro do campeonato estadual. Para fazer gols, talvez Roberto Dinamite, Romário e Edmundo. Mas olha, ele está com certeza entre os maiores artilheiros. É o 11º artilheiro da história do Vasco, com 144 gols. Eu não vou apresentá-lo não, eu vou deixar para o nosso âncora, o querido anfitrião. Mais uma vez estamos aqui na casa do grande craque Bismarck, comigo e junto com o Rodrigo Campos. Nós comandamos o Atenção Vascaínos. Eu faço questão, Bismarck, que você apresente o nosso convidado, porque eu acho que não precisa de apresentação, é um negócio mais informal, porque isso é muito fera, não é não? Você já entregou, né? Os jogadores feitos em casa, atacantes, depois de Roberto, depois de Romário, depois de Edmundo, é ele. Para mim, na minha opinião, Valdir está entre esses 4 maiores atacantes que foram feitos na base. Vamos botar por idade também, né? Roberto, Romário, Edmundo. E o nosso grande Valdir, mais conhecido como Valdir Bigode. É um prazer estar recebendo o Valdir aqui em casa, estar recebendo a Atenção Vascaínos. Está sendo uma felicidade imensa, porque há muito tempo que eu não o vi. A última vez que eu o vi, ele estava como assistente do Vasco e estava como interino do Vasco, num jogo até do Campeonato Brasileiro ano passado, que nós nos encontramos no aeroporto. E é um prazer poder estar recebendo o Valdir, que tem uma história, tem toda uma vivência dentro do Vasco, sabe o que é o Vasco, sabe o que é vida à base, sabe o que é triunfar no Clube de Regatas Vasco da Gama, um clube dificílimo de jogar. Poucos são os que saem da base e têm sucesso no time profissional. Então, o Valdir, para mim, está entre... E pode me agradecer hoje, porque eu dei muita bola para ele. Eu lembro quando eu fui para o Japão e voltei um ano depois, ele devia estar uns 5 jogos sem fazer gol. Ele falou: pô, bicho, volta! Eu não faço gol mais! Valdir, dei muita bola para esse rapaz aqui. Fala, Bigode! Obrigado. É um prazer também te reencontrar em outras circunstâncias hoje. Sim. Muito bom. Flávio, meu amigo aqui que me perturba todos os dias. O Rodrigo é fera. E liga até nos horários impróprios. Mas eu atendo ele rápido. Não, me liga amanhã, me liga amanhã. Com certeza é um prazer. Estou muito feliz de estar aqui. Sem contar de tudo que aconteceu hoje, né? Pra gente iniciar o programa. Meu. Foi bem legal. O lanche é bom. O lanche é bom, o rango a casa é bom, boa. recebe bem. E pode me convidar sempre, que vou estar sempre com vocês. Muito obrigado por estar aqui. Rodrigão, esse cara deu muito... Os dois, né? Mas hoje, como ele é nosso convidado, isso nos deu muitas alegrias, não deu, não? Um abraço, Flávio, Bismarck, mais uma vez. Muito obrigado pela receptividade carinhosa.
E eu fico muito feliz em estar nesse nosso terceiro programa, quarto programa, recebendo esse cara que, para mim, eu já tive a oportunidade de falar isso para ele é a cara do Vasco. Porque o que é o Vasco, na minha opinião? O Vasco é aquele time que, dentro de uma humildade, mostra uma competência. Isso a história mostra isso. O Vasco é um clube democrático, o Vasco é um clube de aceitação geral. Então, quando eu olho para o Valdir, e lembro lá atrás, ele chegando no Vasco da Gama, a mesma humildade dele chegar, parar o carro, conversar um a um até chegar no campo, acabava o treino, atendia um a um todos os jornalistas, os torcedores. É o Valdir de hoje. É o Valdir de hoje que o Brasil inteiro conhece, não só pelo grande artilheiro que foi, mas pelo cara honesto, pelo cara íntegro e pelo técnico competente e respeitado por onde passa. Bom, eu não vou falar muito não, porque daqui a pouco a gente vai apertar um pouco o Valdir, e ele não dá para ficar com tanta moral assim, mas eu estou brincando, a gente vai falar de coisas boas. Aliás, eu vou deixar bem claro aqui, porque é claro que é o nosso papel jornalístico, principalmente meu e do Rodrigo, da gente buscar sempre a informação, sempre buscar a notícia, mas a nossa ideia inicial do programa era fazer um programa em que as opiniões fossem bem balizadas, com responsabilidade, por quem fez história no Vasco, por quem passou pelo Vasco. Só senta nessa cadeira aqui quem teve alguma contribuição mínima ao nosso clube, é o clube que a gente ama e que a gente procura falar. Então, é muito fácil para nós, enquanto jornalistas, e o Rodrigo sabe bem disso, chegar aqui e perguntar ao Valdir: Valdir, o Thiago Galhardo era assim mesmo no vestiário? Valdir, e a torcida xingando o Alberto Valentim? A gente sabe que, eticamente, para ele é muito complicado dizer alguma coisa. Agora, ele está liberado, ele está livre. Aqui é uma tribuna livre. Ninguém aqui tem amarras, até porque é uma origem do nosso clube, ser um clube democrático, onde as pessoas têm livre opinião. Graças a Deus e graças a Nossa Senhora das Vitórias, o Vasco é assim. Então o Valdir está bem à vontade aqui para falar, mas a gente vai falar de outras coisas, de outras situações, mas eu tenho que começar com o Vasco e Bangu. Eu quero a opinião sua, Valdir. Você viu o jogo. Foi duro, né? O Vasco fez um primeiro tempo bem ruinzinho, bem fraquinho, mas talvez aí com uma mexida ali, a torcida empurrando, conseguiu a classificação a duras penas, né? Mas eu acho que, já falando, vou falar ao contrário, do final para o começo. Está classificado. Isso é que importa. O adversário para a final também se classificou de uma forma a duras penas, né? Turbulento, problemas de confusão, o VAR é isso, toda hora muda. Não foi fácil para ninguém. O Bangu é menor que o Fluminense ou que o Flamengo? De jeito nenhum. Diga-se de passagem, a campanha que o Bangu fez foi brilhante. Mereceu estar ali naquele momento. E não seria o Vasco que chegaria a jogar contra o Bangu e aplicar uma goleada, um resultado. O jogo difícil? Foi. O importante no futebol é conseguir o resultado. Não importa da forma que foi. Durante o jogo foi ruim, errou aqui um pouco, errou ali, bateu uma falta ruim, bateu um escanteio para fora. Isso tudo acontece. O importante, a duras penas, não tem problema. Classificou, isso é que importa pra gente. Bismarck, a sua opinião, você acha que o Vasco mais uma vez mostrou muitas deficiências preocupantes diante de resultados que foram, tudo bem, assim, consistentes e bons pela classificação, pelas vitórias, mas sempre com aquela dúvida, ganhou, mas não convenceu, você também achou isso? A minha preocupação é sempre como o time se porta, como é o comportamento do time. E, infelizmente, eu tenho visto o Vasco em muitos jogos da mesma forma que eu vi nesse jogo do primeiro tempo. Esperando o time adversário, esperando o time adversário tomar as decisões, gostar do jogo. E o Bangu, de novo, gostou do jogo. O Bangu teve 3 chances no primeiro tempo, que se nós saíssemos perdendo ali, eu acho que seria uma preocupação até muito maior. A minha preocupação é essa inércia do Vasco, esse comportamento passivo, né? Passivo, não ativo, de ir pro jogo, de buscar o jogo, de mostrar aqui é o Vasco. A minha preocupação é porque não foi um jogo só, foi vários jogos que a gente tem acompanhado, da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca, vários jogos o Vasco teve o mesmo comportamento. E eu acho,
nós estamos indo para uma final contra uma equipe mais qualificada, contra uma equipe que tem no plantel do Flamengo, eu acho que o Flamengo gasta 2 vezes mais do que o Vasco. No papel, o time do Flamengo, sem dúvida, na minha opinião, eu acho melhor. Mas o Vasco tem que mostrar a virtude que sempre foi nossa, de guerrear, de batalhar, de não deixar se deixar por vencido e tomar conta do jogo. Não deixar o time do Flamengo ir para cima do Vasco. Ao contrário, o Vasco tomar as rédeas do jogo. E esse jogo contra o Bangu, de novo, me preocupou muito. Rodrigo, a gente até vai falar no próximo programa do Vasco Flamengo mais a miúde, com mais detalhes, mas eu tive uma sensação de que o Papai do Céu deu um toquezinho ali e ajudou o Alberto Valentim a fazer uma alteração por conta de uma lesão. Na lesão do Rossi, ele botou o Ian Sassi, foi vaiado pelo Maracanã inteiro. O Maracanã queria, porque queria, a torcida do Vasco, o Lucas Santos, que é um jogador que joga nas beiradas, eu acho que muito melhor pela esquerda do que pela direita, mas seria opção. E ele botou o Ian Sassi, que no primeiro lance errou uma bola, fez uma falta, tomou um cartão amarelo e aí o mundo acabou para o treinador do Vasco e para o Ian Sassi. Mas no segundo tempo o menino ganhou um gás. Você concorda que foi um bafejar da sorte de Deus? Nada contra o Rossi, muito pelo contrário, que tenha saúde, que possa se recuperar. A saída dele acabou ajudando numa mudança de esquema. O Vasco passou a jogar com quase 4 homens no meio, com mais posse de bola, e isso facilitou para conseguir essa vitória em cima do Bangu? Foi o famoso errado que deu certo, né? Agora, não adianta ali, eu acho que é muito mais da postura do que da individualidade. Obviamente, eu esperava o Lucas Santos naquele momento com o Maracanã inteiro. Mas tudo bem, entrou o Ian Sassi, fez um belíssimo gol, mostrou personalidade, porque conforme você falou, o menino entra num jogo como aquele, erra o primeiro passe, toma o amarelo, a torcida em cima, a chance dele sentir aquilo era muito grande. Que bom que ele teve personalidade para se reerguer dentro da mesma partida e marcar, um belíssimo gol. Agora, quando eu falo da postura, e aí eu vou assinar embaixo o que eu disse, Bismarck, na semana passada, aqui mesmo na Atenção Vascaínos, a gente falava sobre a decisão Vasco da Gama e Flamengo na Taça Rio. E aí vem a questão da postura. Inadmissível tomar um gol da forma como tomou, a inércia do Thiago Galhardo naquele momento. E aí eu falei que a disposição do Vasco naquele jogo, e principalmente do Thiago Galhardo, que culminou até na bola perdida e na sequência o gol do Flamengo, era a mesma disposição ou a mesma vontade de ganhar que eu tenho como eu jogo uma partida de damas com o vizinho aposentado. E aí isso até o pessoal não gostou muito lá em São Januário, mas a verdade é essa. E aí vem o jogo contra o Bangu no último domingo. E você vê o Vasco quase que com o mesmo comportamento. O Bangu foi melhor. O Bangu teve muito... É claro que o Bangu tinha que vencer, o empate era do Vasco. Mas aquela coisa que nós discutimos aqui, o perigo de jogar com o regulamento embaixo do braço, o Vasco foi passivo o jogo inteiro. O Vasco no primeiro tempo deu um chute a gol, o Bangu deu 7 chutes a gol. O que é injustificável. É incrível, né? Aí deu 7. Será que se dos 7 marcasse 2, o Vasco teria condições de correr atrás? Então essa passividade do Vasco dentro de campo é uma coisa que me irrita. É preciso, o Bismarck já falou isso no programa anterior, os caras se conscientizarem do peso dessa camisa, cara. Da força dessa camisa. Não pode entrar numa decisão agora contra o Flamengo achando que está tudo bem, que é mais um jogo. Não, é o jogo da vida de cada um. Essa é a consciência que os jogadores do Vasco precisam ter. Valdir, Bismarck, uma outra alteração que aconteceu também e que acabou dando certo e que deu errado no jogo com o Flamengo foi a entrada do Raul. Também por uma lesão do Bruno Silva, um primeiro volante mais pesado, mais de contenção. O Raul entrou muito bem no jogo ontem. Fez um jogo, né, para frente, fez um jogo atacando e buscando sempre a chegada com mais velocidade. O Vasco tinha uma saída de bola muito lenta. Valdir, você que trabalhou com o Raul ali dentro do Vasco, é um jogador que merecia ou merece uma condição titular por essa característica pouco comum aos volantes brasileiros hoje de sair com a bola, de tentar a chegada? Característica até diferente. Eu, quando trabalhei com o Bruno jogou de zagueiro. Sim. Ele é um pouco mais lento que o Raul. O Raul é um jogador que sai mais veloz, tem uma pegada maior. Não que o Bruno não mereça jogar, sim, mas eu acho que o Raul é um jogador que cairia muito melhor ali. E por isso essa mudança de jogo após a entrada dele. E foi uma mudança que
acabou mudando o jogo, né? Porque o Raul deu aquilo que o Vasco não tinha, essa transição rápida. O Bruno César cresceu, o Ian Sassi entrou no jogo, não foi isso, Bicho? Eu gosto mais do Raul. Eu lembro a estreia dele no ano passado, se não me engano, foi contra o Corinthians, Brasília. E ele entrou muito bem, entrou com muita personalidade. E eu gosto dele porque eu acho que ele não tem medo de jogar, ele não tem medo de errar. E acho que com a entrada dele, todo mundo cresce. Porque o passe dele é um passe bom, não é um passe ruim. E com o volante hoje da atualidade, só de já dar um passe bom, já é meio caminho andado. Então, eu gosto mais do Raul. E vocês acham que com a volta do Leandro Castan à zaga, achou-se um time talvez para a final? Esse esquema que o Vasco jogava com Rossi e Marrone abertos, quase num 4-3-3, com o Ian Sassi fazendo esse quarto homem se o Rossi não jogar, é um pouco melhor talvez para jogar uma partida mais importante como o Flamengo, em que vai enfrentar um adversário mais poderoso? Se fechar mais, se trancar mais, talvez tenha dado, como disse o Rodrigo, mirou um urubu e acertou 2 pombas, será que é? Eu acho que é um jogo diferente também, né? Bangu, Flamengo. Você não vai jogar com o Flamengo com 3 homens ou 4. Isso como acontece, não. Ou vão ao meio de campo ali, esperar algumas oportunidades boas. É claro que o Flamengo também vai respeitar essa camisa. O Flamengo não vai sair com 4, 5, não vai. Vai ver o jogo, vai sentir o jogo também, vai procurar fazer o jogo dele. Como o Bismarck disse, o Vasco tem que se impor. É o Vasco que está em campo. Quem vai entrar, esse ou aquele, não importa. É a camisa do Vasco. E se conseguir fazer isso, vai se impor dentro de campo, vai ser um jogo completamente diferente aí, eu acredito, de tudo que a gente está vendo aí, como o próprio Bismarck disse. Bom, a gente vai voltar num próximo bloco para a gente falar sobre a celeuma pós-jogo, porque só se falou disso mais do que a vitória em cima do Bangu, da confusão ocorrida desde sexta-feira, com possível greve, depois a dispensa do Thiago Galhardo no vestiário, jogadores irritados com o ex-jogador do Vasco, a perspectiva para o jogo contra o Avaí, aonde que pode respingar ou não, se o grupo se fortaleceu. A gente vai voltar já já, primeiro agradecendo a você que curte, compartilha, se inscreve no canal. O Atenção Vascaínos agradece muito, todos nós, a produção do Emerson Rocha, assistência técnica do nosso Alexandre Almeida. Muito obrigado pela audiência de vocês. Já já a gente volta, vamos falar da celeuma. Vocês gostam, né, de falar de confusão, de bagunça. Mas vamos falar, vamos tocar e saber da experiência desses 2 caras aqui, que por certo já passaram por coisas muito semelhantes e vão trazer a experiência deles. O Atenção Vascaínos volta já já. Até já, turma!